Muito bom, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, para a nossa meditação no livro de Apocalipse. Vamos ler a parte final do capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Apocalipse 1, de 9 a 20. Todos acharam? Os irmãos podem permanecer assentados, os que estão aqui no templo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro, e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar, meus irmãos e irmãs, mais uma vez? Pai bendito, Pai santo, nós estamos diante da Tua palavra, diante da revelação de Jesus Cristo, e dá-nos, ó Deus, atitude semelhante à de João, Teu servo, irmão nosso, que recebeu do Senhor tão importante e grande revelação, que tem sustentado a Tua igreja ao longo dos últimos 2 séculos da era em que vivemos. Porque o Senhor deu essa revelação para a Tua igreja, para lembrá-la que ela é vitoriosa. Que o Senhor nos dê um coração submisso a Ti, e um zelo e também um fervor em servir ao Senhor com alegria na igreja do Senhor Jesus, a igreja que o Senhor plantou. Nós oramos agradecidos
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos lido o livro do Apocalipse e temos buscado nele consolo e graça de Deus aos nossos corações, assim como foi o objetivo pelo qual João recebeu essa revelação de Jesus e deu às igrejas da Ásia. Nós estamos num tempo muito difícil, num tempo em que o sofrimento e as limitações se sucedem, se mantêm, né? E vão até um momento em que a gente acha que, tá bom, não tem mais, agora tem de novo. Ontem nós estávamos numa reunião em que o nosso irmão que trabalha na área da saúde falou de preparo das autoridades no município de São Paulo para uma terceira onda da pandemia. A gente aperta o coração quando a gente vê as situações cada vez mais difíceis diante de nós. Nós sabemos que isso não é único e não é do nosso tempo. Outros momentos aconteceram. E outros problemas nós passamos como Igreja de Cristo Jesus. E assim como Deus deu a João uma visão em que ele recebeu a revelação de Jesus Cristo para a igreja saber que por mais que haja um dragão, que haja uma força maligna no mundo, que procura tragar, que persegue a igreja de Cristo, que traz tristezas à igreja, que traz perdas à igreja, há aquele que morreu e que ressuscitou, que é o Cordeiro de Deus, que se transformou em leão da tribo de Judá, que venceu o dragão e que se colocou como aquele que cuida da sua igreja e tem a história da humanidade no seu controle, debaixo das suas ordens, que provém do trono do universo. Nós vimos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, primeiramente, no primeiro sermão, por que ler o livro de Apocalipse? Depois, nós vimos quem é que está por trás do livro. Hoje, nós vamos ver a parte introdutória da primeira sessão do Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 7 sessões, em 7 blocos. Se para a gente usar uma linguagem de hoje em dia, uma linguagem da Netflix, nós teríamos 7 temporadas de uma série chamada Apocalipse. A primeira temporada, ela poderia ser chamada dos 7 candeeiros. Tem vários episódios nessa temporada. A segunda temporada seria essa primeira temporada se encontra relatada dos capítulos 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse, os 7 candeeiros. A segunda sessão, ou a segunda temporada, ela se encontra do capítulo 4 ao capítulo 7, e ela pode ser chamada dos 7 selos. E aqui nós vamos ver a confirmação de tudo aquilo que Jesus falou para a igreja na primeira temporada. Na terceira sessão está a sessão das 7 trombetas, quando o último selo é aberto, no final do capítulo 7, começa a manifestação das 7 trombetas. Isso vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E aqui nós vemos a igreja sendo vingada pelo Senhor. Nós vemos a igreja sendo realmente cuidada pelo Senhor no meio de todas as provações e tribulações que ela passa. Essa terceira sessão vai dos versículos 8, do capítulo 8 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao 14, na quarta sessão do Apocalipse, nós vemos a tríade do mal. A besta, o falso profeta e o dragão, mostrando as suas garras. Essa temporada é a temporada mais hollywoodiana que a gente poderia dizer, né? Nessa tríade do mal, aqui nós já começamos a ver uma clara cena do juízo final. Na quinta sessão, capítulos de 15 a 16, é a sessão chamada As 7 Taças, ou aquilo que Deus vai mostrar
como a sua resposta à tríade do mal, as 7 taças da ira de Deus contra o mal que se levantou sobre a história. A 6ª sessão, a gente vê dos capítulos 17 a 19, a derrota dos agentes do dragão, a derrota dos ajudantes do dragão. E na última sessão, de 20 a 22, nós vamos ver como é e como será o reinado de Cristo. Pois bem, a gente tem o livro do Apocalipse com essa proposta, a proposta de um filme ou de uma obra que está em pleno movimento. E à medida em que a gente lê sobre a história da igreja, que Jesus está contando para João, nós vamos vendo a história da nossa igreja, vamos vendo a história do nosso tempo. Quando a gente lê sobre guerras, a gente lembra das guerras do século XX, do século XXI. Quando a gente lê sobre doenças e pandemias, a gente lê sobre o coronavírus, a gente lê sobre uma pandemia de 100 anos atrás. Não apenas a história passada, para que a igreja, que estava no 1º século, debaixo de um imperador chamado Domiciano, extremamente cruel com a igreja, perseguindo a igreja, para que ela entendesse o cuidado de Deus naquele momento, lá no 1º século, mas que nós também aqui entendêssemos o cuidado de Deus hoje. E tudo isso, queridos irmãos e irmãs, como nós vimos, começa com a visão dos 7 candeeiros, cuja introdução está aqui dos versículos 9 ao versículo 20, conforme nós lemos. E aí nós vamos ver nessa visão de Jesus glorificado, andando pelo meio dos 7 candeeiros, que são a igreja de Cristo, que representam a totalidade da igreja de Cristo. Portanto, essa primeira sessão do Apocalipse, capítulos de 1 a 3, querem mostrar para mim e para você que a igreja não está caminhando sozinha. O Deus que a instituiu, o Cristo que a plantou, caminha pelo meio da igreja. E ele cuida da sua igreja, ele conforta a sua igreja no meio do problema e da tribulação, como na igreja de Esmirna, uma igreja que se via pobre, mas Jesus falou que ela era rica. Ele repreende a igreja, como a igreja de Tiatira, que tinha lá uma mulher que se dizia profetisa, mas na verdade era uma devassa e trazia imoralidade para dentro da igreja. Jesus fala, esse candeeiro pode ser tirado do seu lugar e essa igreja pode não mais fazer a sua missão de mostrar Cristo ao mundo. Ele anima a igreja que está sem fervor e sem amor, como ele faz com a primeira igreja, a igreja de Éfeso, com a última igreja, a igreja de Laodiceia. Ele diz, eu quero que você volte ao primeiro amor, você é morna, não é quente, não é fria, então eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus está falando para a igreja, está consolando, está repreendendo, está animando, porque ele está no meio da igreja. Ele está caminhando com a missão que ele deu à igreja. Jesus mandou que a igreja fosse a todo mundo e pregasse o evangelho, mas ela não vai sozinha. Ela vai com o Senhor Jesus. E tudo isso é introduzido aqui, todos esses sermões, todos esses episódios dessa primeira temporada são, de alguma forma, introduzido aqui dos versículos 9 ao versículo 20. E aqui no versículo 9, nós vemos, aqui nessa introdução, eu queria que você olhasse algumas palavrinhas interessantes. Primeiro, está o que João viu. Você pode ver no versículo 10, vai dizer que eu achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi. Eu falei viu ou ouviu? Falei viu, né? Acho que eu errei. Primeiro, o que João ouviu. Versículo 10. Depois, o que João viu. Versículo 12 em diante. E depois, o que aconteceu com João. Versículo a 20. Então eu caí aos seus pés como morto. Mas Jesus levantou ele com a sua mão direita.
Então, nós vamos ver primeiramente o que ele ouviu, depois o que ele viu, e depois o que aconteceu com ele. Bom, o que está acontecendo com João? Quem é João? Né? Nós temos visto isso desde o primeiro momento que começamos a meditar, mas João está falando aqui, versículo 9, que ele é um irmão nosso, e o nosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Nós não estamos sozinhos, amados irmãos e irmãs. A igreja às vezes implica em lutas, a igreja às vezes implica em tribulação. Servir ao Senhor, conforme a gente lê no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, muitas vezes é servir ao Senhor no meio de lágrimas, no meio de lutas, em situações que não gostaríamos que fosse como são, mas por causa da igreja de Cristo, por causa do chamado de Cristo, nós seguimos. E o João está dizendo, nós estamos juntos. Eu sou um irmão vosso nessa tribulação, mas também no reino. Nós fomos chamados para fazer isso que o João está fazendo aqui. Nós também somos portadores dessa mensagem. Nós também somos irmãos uns dos outros no reino da igreja. Nós é que temos as respostas, ou a resposta que Jesus traz para o mundo. Nós é que somos instrumentos de Cristo Jesus para reinar junto com Ele. E também na perseverança. Na hora que um está desanimado e querendo desistir, o outro vem e levanta ele, e assim por diante. João está dizendo, eu sou irmão vosso, na tribulação, no reino e na perseverança. E aí há um aspecto aqui muito precioso, que João, ele está na ilha de Patmos, lá na Grécia, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ele está preso, ele está isolado do mundo, ele está isolado das pessoas que ele amava, da igreja que ele amava, por causa da pregação do evangelho. Mas ele tem uma visão, ele se encontra em espírito e ele ouve a voz como de trombeta. Olha o que está acontecendo aqui. Acontece com esse nosso irmão, que ele tem diante dos seus olhos uma situação terrível, uma situação de dor no corpo, dor na alma, por que não dizer, dor de tribulação, porque está preso, dor de saudade, porque não pode estar com seus queridos, mas Deus o eleva em espírito para ele ouvir a voz como de trombeta, a voz do Filho de Deus, dizendo para ele o que haveria de suceder naqueles dias. Veja que bênção é para nós sabermos que Deus trata assim o nosso irmão e trata assim a gente também. Quando estamos diante de situações duras e difíceis diante dos nossos olhos, João é elevado em espírito no dia do Senhor. E era um domingo quando isso aconteceu. Era o dia de cultuar ao Senhor. E aí, em espírito, ele ouve por detrás dele grande voz como de trombeta, dizendo, João, o que você vê agora, você vai escrever, porque eu quero confortar a minha igreja. Isso para mim é um motivo de grande glorificação ao Senhor, porque também isso acontece conosco. Quantas vezes nós, no meio de situações extremamente difíceis, diante dos nossos olhos desanimadoras, o Senhor nos dá um novo ânimo. O Senhor nos dá a sua voz. E não é qualquer voz, né? É voz como de trombeta. E Ele nos dá, olha, o que eu estou te dando aqui, esse conforto que eu estou dando para você, não é só para você. Escreve e coloca num livro e manda para as 7 igrejas. Manda para a totalidade das igrejas que eu escolhi. Bom, João ouve a voz de Cristo. Uma voz que o conforta, uma voz que o anima, mas uma voz que o assusta. E eu fico pensando se isso também não é absolutamente importante para todos nós,
porque quando estamos diante da voz do Senhor, né, o texto nos fala aqui depois, quando ele olha para essa voz, ele diz que era uma voz como de muitas águas. Eu não sei eu não sei quem já foi ou teve o privilégio de ir diante de grandes cataratas, né, como a do Iguaçu, por exemplo, na tríade, na trifronteira, né, do Brasil com o Paraguai e com a Argentina. E ali, quando a gente vai, está ainda a 200, 300 metros de distância de chegar perto das quedas d'água, a gente já começa a ouvir. O barulho de muitas águas é um barulho enorme. Às vezes a gente vai numa pequena cachoeira, num lugar de poucas águas, a gente já relaxa com aquele barulho, né? Tem gente que até põe uma mini fontezinha em casa para escutar a aguinha batendo, para ele ficar mais calmo, não é verdade? Quando a gente está em algum lugar assim, como tem muitas cachoeiras, eu que fui criado no meio de cachoeiras, né, lá no Rio de Janeiro, a gente ouve aquele estrondo. Às vezes a gente vai para uma cachoeira maior e tem que entrar em vias, em vielas, como é que fala quando você passa pelo meio do mato? Trilhas, às vezes desgastantes, longe a beça, você anda 1 hora, mas aí quando está chegando você começa a ouvir. Antes de você ver, você começa a ouvir o som das águas, o som da cachoeira. É esse o som que Jesus traz aos ouvidos e ao coração do João, que está no meio de uma prisão. Está no pior lugar que ele poderia estar naquela época. Mas ele ouve a voz de Jesus, voz de muitas águas. Jesus trata assim a sua igreja, meus queridos. E ele trata assim a nós. Nós precisamos ter essa esperança. Bom, o que o João viu? Segundo lugar, ele se voltou quando ele ouviu essa voz dizendo: tudo isso que você está tendo aqui, esse conforto de ouvir as muitas águas, é para a minha igreja. E aqui eu vou repetir isso nos próximos episódios, né? Eu, ou o Maurício, ou o Guilherme, ou o Frank, quando viermos pregar sobre as igrejas da Ásia, nós vamos ver que as 7 igrejas, essas 7 igrejas que estão aqui no versículo 11, elas representam nada mais, nada menos do que toda a igreja de Cristo Jesus. Primeiro porque está em número de 7, e o número de 7 no Apocalipse é simbólico e significa perfeição. E segundo, porque elas enfrentam problemas que a igreja de hoje enfrenta, ou essa mensagem de conforto ou de repreensão para os problemas que a igreja enfrenta, elas são a mesma mensagem de Cristo Jesus para a igreja em qualquer tempo, quando passa por esses problemas e por essas provações, ou por essas necessidades de reprovação. Problemas de perseguição, problemas de esfriamento espiritual e problemas de heresia quando vem sobre a igreja. Então, João ouve essa voz e a partir do versículo 12 diz que ele viu alguma coisa. E qual é a primeira coisa que o João vê? Versículo 12. Ele ouviu a voz, né? Uma voz como de trombeta. E agora ele vê algo. O que ele vê primeiramente? 7 candeeiros de ouro. Primeiramente, ele vê a igreja de Cristo. Primeiramente, ele vê mais tarde, nós vamos ver que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Ele ainda está estupefato com a visão. A voz, como de trombeta, diz para ele: escreve as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Escreve. Aí ele vira-se para ver o que estava acontecendo, ele vê 7 candeeiros de ouro. O que é um candeeiro? É um suporte que segura a luz que está sendo
né, que está iluminando ali o ambiente. E esse candeeiro não é qualquer candeeiro, não é qualquer castiçal. São candeeiros de ouro. Veja que Jesus, e mais tarde, então ele vê os 7 candeeiros, depois ele vê alguém, a gente já vai falar desse alguém que ele vê, mas mais tarde esse alguém vai dizer para ele que esses 7 candeeiros são cada uma dessas igrejas. E ele vê a igreja ou como candeeiro, portanto, a igreja iluminando o que quer que seja que estava diante dos olhos de João. Nós somos chamados como igreja do Senhor Jesus para iluminar. Nós somos esses candeeiros de ouro que João viu. A igreja de Jesus Cristo no mundo é a única forma de conhecer Jesus, porque só ela ilumina aquilo que Cristo é. Não há outra forma do mundo conhecer Jesus a não ser pela igreja. Não é, como dizem alguns, que você deve pregar e, se necessário, usar palavras, que você vê Jesus quando você acolhe um pobre, que você vê Jesus quando você vê uma criança inocente, que você vê Jesus quando você vê uma bela flor, que você vê Jesus quando você vê uma pedra reluzente de mistério sem fim, de tanta beleza e de tanto fulgor. Não. Quem é candeeiro na história, quem ilumina, segundo o que Cristo Jesus falou, é a igreja de Cristo. É a igreja cheia de problemas, cheia de perseguição, cheia de sofrimento, cheia de gente, cheia de contradição. Essa é a igreja que ilumina Jesus para o mundo. Não há outro candeeiro na visão de Jesus que ele deu para João, pelo qual importa que o próprio Cristo Jesus seja conhecido do mundo. É pela igreja. As nossas frustrações com a igreja, as nossas questões com a igreja, elas não podem anular o fato de que Jesus escolheu a igreja, que Jesus plantou a igreja para que ela glorificasse o seu nome e fosse iluminadora da sua presença no mundo. Só a igreja, candeeiro. Pela igreja nós somos chamados a reconhecer as maravilhas de Deus na natureza. As pedras, as flores, os vales, as cachoeiras. Pela igreja, nós somos levados pelo Senhor Jesus a acolher o pobre, a acolher o necessitado. Pela igreja, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a dar lugar de destaque para os pequeninos e para as crianças, porque deles é o reino dos céus. Mas nós não podemos trocar o fim pelos meios. Jesus deu esse fim à igreja, Jesus deu essa função à igreja. Nós não podemos abrir mão da função que Jesus Cristo deu para cada um de nós, que é iluminar o mundo com a mensagem de Cristo Jesus. Não tem outro, não dá para escapar. Não adianta a gente querer trocar. Nós estamos aqui extremamente empolgados com o ministério que começamos recentemente, do Projeto Abraço. De podermos levar comida para quem tem fome, agora de levar aula para quem está há mais de um ano sem encontrar um professor, porque é criança que está tendo aula com papel há um ano, sem ver um professor dando aula para ela. Mas isso é função da igreja que tem a função principal de ser candeeiro para o mundo, de iluminar, e às vezes mostrar essas questões, mas principalmente mostrar esse que está falando com o João aqui, que é a segunda coisa, a segunda visão que ele tem. Primeiro, ele vê os 7 candeeiros, versículo 12. E no meio dos candeeiros, versículo 13, eu esqueci de marcar o tempo aqui, mas eu acho que está tudo bem, né? A gente pode caminhar mais um pouquinho. No meio dos candeeiros, quem que João vê? Ele vê aquele um. É interessante isso aqui, porque quando mais tarde, no capítulo 4, ele olha para o trono,
lá no céu, quando ele é elevado ao céu, ele vê alguém sentado. Isso aqui nos leva, queridos irmãos, a saber que, pelo que nós conhecemos da palavra do Senhor, que João viu Jesus. Mas essa visão é envolta de mistério e de símbolos. Símbolos são aqueles que, ao mesmo tempo que revelam, eles também velam, eles também escondem. E nós, na nossa visão de Cristo, nós jamais podemos achar que vimos tudo, ou que conhecemos tudo. A gente pode olhar aqui para o texto e dizer assim, João viu um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha como era a pessoa que o João viu. Eu penso que se simplesmente João falasse assim, e eu vi os 7 candeeiros e vi Jesus, seria bem diferente contar essa história, assim como seria diferente para nós, quando você tem uma visão que realmente impacta a sua vida para o resto dos seus dias. Você pode ter 12 anos de idade, você pode ter 9 anos de idade, você pode ter 32 anos de idade, mas quando você tem uma visão que realmente impacta a sua vida, dali para frente, e você nunca mais esquece, você fica com essa visão. Você fica com essa percepção. E João, pela vontade de Jesus, quis que nós olhássemos o noivo da igreja, olhássemos o Filho do Homem, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o primeiro e o último, e que nós entendêssemos, por parte, aquilo que o João viu daquele que falava com ele, como voz de trombeta, dizendo, conforta a minha igreja. Ele é o dono da igreja, esse que João viu, é o noivo, é aquele que se apropriou da igreja e estabeleceu com ela o noivado e estabelece a data do retorno para as bodas. Então, essa igreja pertence a esse que João viu. Mas quem é esse que João viu? Nessa visão do noivo da igreja, João vê a glória excelsa de Cristo Jesus. Ele vê primeiramente as suas vestes. Fala de Cristo como um sacerdote e um rei. As vestes talares, com a cinta de ouro, à altura do peito, lembra esse aspecto. João vê a sua cabeça, versículo 14, que fala da sua divindade, o cabelo branco, a sua santidade, branco, a pureza. O cabelo é branco como a alva, neve, a sua eternidade. Essa cabeça branca também é símbolo de honra, transmite a ideia de dignidade, a ideia de sabedoria. Esse é o Jesus. Ele vê os seus olhos, olhos que tudo vê, que tudo prescruta. Ele é juiz diante de quem nada se esconde. Os olhos de Cristo, no versículo 14, como chama de fogo, são olhos que limpam como uma labareda qualquer tipo de mistério. Não há nada que Cristo Jesus não veja. Não há nada que a igreja possa esconder de Jesus.
João vê os seus pés, o bronze reluzente, que transmite a ideia de força, mas também de estabilidade, de firmeza. Ele está firmado como se fosse uma grande estátua. Fala da sua onipotência, do seu poder excelso para julgar os inimigos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, que convém que ele reine, que Jesus reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. João fala ainda no versículo 15 da sua voz, que é como voz de muitas águas. E é um poder irresistível, né? A gente, debaixo dessas cachoeiras, a gente não consegue ficar sem ouvir o som de muitas águas. E fala dessa palavra, também a palavra que sai da sua boca, no versículo 16. O Salmo vai nos mostrar que a voz de Cristo, como voz de muitas águas, é a voz que quebra o cedro, a madeira mais forte de que se tem notícia à época. Não há nada que... que, assim, as figuras nos são dadas e às vezes a gente não explora, né? Quem gosta de mexer com marcenaria vai saber, né? Eu sempre acompanhei o meu avô, que era marceneiro, e eu todo bobo, às vezes, em determinada madeira, eu pegava o prego e ia lá e batia o prego na madeira. Dependendo da madeira, o prego poderia ter a grossura que fosse. Se você bate, ele enverga, ele não entra na madeira. E a Bíblia nos diz que a voz de Cristo é poderosa, que quebra essa madeira. Pensa nisso. Pensa o que é você estar diante de uma situação de dificuldade, como uma dessas igrejas, e você ouvir uma voz que despedaça qualquer tipo de força que esteja contra você. João vê a mão de Jesus, a mão do noivo, e a mão direita, ela é símbolo da mão da ação, com a qual ele reina, com a qual ele governa, versículo 16. Ninguém pode nos tirar da mão de Jesus. João, capítulo 10, nos diz isso. Ninguém as arrebatarás da minha mão. E Jesus tem na sua mão as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Jesus tem a igreja nas suas mãos. João vê a sua boca, versículo 16. E essa boca é a palavra de juízo. E é a arma que Jesus usa para lidar com o mal. Aqui a cena das espadas de 2 gumes é como uma cena de tribunal, onde Jesus profere a sentença judicial. E não há como contestar, são 2 espadas, é a espada do juízo de Deus. O rosto do noivo, versículo 16, agora não é mais um rosto esbofeteado, como a gente viu na semana passada. Não é mais um rosto moído pelas nossas transgressões, mas é um rosto que brilha como a luz do sol. É um rosto glorioso. É um rosto cheio de glória. A luz do sol é maior ainda do que a luz dos candeeiros. E esse candeeiro, que é a igreja, é apenas um transportador da luz, porque a luz vem do rosto de Cristo. Veja, meus irmãos, que visão extraordinária. João vê os 2 últimos aspectos do noivo, a sua eternidade. Ele diz no versículo 17 que é o primeiro e o último. Jesus é o criador de tudo, é o sustentador de tudo, e é aquele que controla e julga todas as coisas. Jesus, como o primeiro e o último, é glorificado aqui como vitorioso sobre o último inimigo, que é a morte. Fala sobre a vitória triunfal de Jesus, no versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tendo as chaves da morte e do inferno.
Jesus é visto por João como aquele que reina eternamente. Esteve morto, mas ressurgiu. E tem as chaves da morte nas suas santas mãos. Nós vimos isso quando a gente viu na semana passada que Jesus é o primogênito entre os mortos e nos ensina a lidar com a morte, ou com aquilo que a morte causa a nós, né? O inferno, ele tem as chaves. Alguém comentou esse texto dizendo assim que o diabo é tão impostor e tão limitado que nem da casa dele ele cuida. Porque quem tem as chaves do inferno é o Senhor Jesus, não é o diabo. É esse que João está vendo. Queridos irmãos, esse noivo da igreja está aqui falando para a sua igreja, para confortar a sua igreja. O que acontece com João, então? Terceiro e último lugar, que eu acho que é aqui uma forma da gente aplicar ao nosso coração essa visão introdutória sobre os 7 candeeiros. Primeiramente, o texto nos diz que, versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Primeiro nós vemos um aspecto do quebrantamento no coração de João. Não apenas no coração, né, mas no corpo todo. Ou seja, estar diante de Cristo é algo que ou nos abala completamente, ou a gente pode questionar se nós de fato estivemos diante de Jesus. Porque, veja, a gente cria uma ideia de Jesus, a gente cria uma ideia de Deus, e a gente adora, muitas vezes, aquela ideia do Deus que nós adoramos. Eu vou dar um exemplo disso. Nós podemos, por exemplo, por intermédio de mensagens que parecem a verdade, mas ensinam parte da verdade, portanto, uma mentira completa, nós podemos criar a ideia de um Deus bonzinho, de um Deus que não é onipotente sobre todas as situações do mundo, que ele não tem absolutamente nada a ver com a pandemia, ou com uma tragédia que ocorreu na Ásia, ou com um rapaz que entrou numa creche e matou 3 criancinhas inocentes e uma professora e feriu outras crianças. Deus não tem nada a ver com isso. A gente pode criar uma imagem de Deus sobre esses aspectos. Mas nós vamos acabar adorando um Deus do tamanho da imagem que nós criamos. A visão de João, que faz com que ele caia como morto, é um indício de que o poder de Cristo Jesus, de que os atributos de Cristo Jesus, de que a grandeza de Cristo Jesus são tamanhos que a gente não pode suportar. Os mistérios do Senhor Jesus são tamanhos que, quando a gente é impactado por eles, a gente é abalado nas nossas mais profundas estruturas. A gente não é mais o mesmo. Como assim, pastor? Como que Deus pode estar, de alguma forma, envolvido com essa tragédia que aconteceu na creche? Nem todos os mistérios do Senhor nós explicamos. Mas estar diante daquele que é o Criador, diante daquele que quando fala é como voz de trombeta, diante daquele que tem toda a sabedoria mostrada nos cabelos brancos da sua cabeça, diante daquele que tem os pés fincados como bronze, que nenhum tipo de acontecimento pode abalar o seu domínio, abalar o seu controle, abalar a sua direção sobre a história da humanidade. Quando a gente vê, a gente se abala, e a gente é abalado, e a gente se dobra diante desse Deus, e muitas vezes cai como morto, perplexos diante da sua grandeza e do seu poder e da sua autoridade. A segunda coisa que acontece com João é que Jesus não deixa ele caído, não deixa ele estupefato, não deixa ele como morto. Pega pela mão direita e o levanta. Veja o versículo 17. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas,
Eu sou o primeiro e o último. Veja, meus irmãos, estar diante do Deus que se revelou no Apocalipse não é a gente estar diante de uma grande contradição da história da humanidade que faz a gente, como algumas pessoas, se entristecerem amargamente, viverem uma vida de revolta e dizerem não faz sentido viver. Vamos nos divertir, vamos fazer o que nos der na cabeça, vamos nos lançar a qualquer tipo de prazeres ou a qualquer tipo de circunstância, porque a vida não faz sentido. Jesus não deixa João pensar assim. Jesus pega pela mão direita, a mão da ação e a mão do controle, levanta o seu servo e diz assim: eu sou o primeiro e o último. Aguenta aí que você só está no meio da história. Mas eu já conheço o seu passado. Inclusive aquele que ainda vai acontecer. Eu estive lá no início. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Eu sei o que era, o que é e o que há de vir. Porque eu sou esse que era. Eu sou o que é e eu sou o que há de vir. E com isso, com essa percepção de que Jesus é aquele que esteve morto, mas é aquele que vive, e é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos, é aquele que tem as chaves, tanto da morte quanto do inferno, é aquele que pega o João e o levanta e diz: vamos seguir, que tem mais coisa aí para você ver, tem mais coisas aí para você conhecer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu acho que esses dois momentos, eles devem acontecer conosco, quando nós encontramos o Senhor Jesus. Primeiro, o quebrantamento no coração. Segundo, o conforto que Cristo Jesus nos traz. E podemos ouvir Ele dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E isso conforta de fato o nosso coração. Assim, Jesus introduz a João aquilo que ele tem a dizer para as igrejas. E é interessante que cada uma dessas figuras de Jesus, do noivo da igreja, vai aparecer de novo conforme o problema que a igreja está enfrentando. Se a igreja tem um problema da falta de fervor espiritual, Jesus diz, João vê aquele que conserva as 7 estrelas e as 7 igrejas nas suas santas mãos. O texto termina falando sobre a explicação dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. E as 7 estrelas, ele diz, são os anjos das igrejas, né? E muitos têm uma escolha interpretativa de dizer que essas estrelas são os pastores da igreja. Mas há outros que dizem que porque a expressão anjos no Apocalipse aparece outras dezenas de vezes, e nenhuma delas é associada aos pastores ou aos líderes da igreja, então também os anjos da igreja, as 7 estrelas, podem significar a própria igreja. Ou podem significar a liderança da igreja, não apenas o pastor da igreja. Alguns colocam a interpretação cravada de que as 7 estrelas são os 7 pastores de cada uma dessas 7 igrejas. Mas eu sou mais simpático à ideia de que Jesus tem a igreja. Tanto o candeeiro na sua função, quanto a igreja na sua direção, ambos nas suas mãos. Portanto, é a igreja de Cristo Jesus que está na sua mão direita. E ele tem o controle sobre cada uma delas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, irmãs, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê a segurança de estarmos nas suas mãos. Isso pode parecer uma expressão, Lucas, uma expressão de um dito popular. Estamos nas mãos de Deus. Mas isso não é um mero dito popular.
Jesus disse: eu sou aquele que detenho os 7 candeeiros e as 7 igrejas na minha mão direita. E eu dirijo essa igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos